Hoje, no Jornal Fadir, vamos falar do período ditatorial brasileiro, que teve seu fim há 31 anos. Faremos uma retrospectiva na qual abordaremos a implantação desse período, as principais mudanças que ocorreram na época, no âmbito constitucional, social e político. Além disso, abordaremos como ocorreu o processo de abertura política até chegar à democracia de fato. O golpe militar de 64 marca uma série de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil, que culminaram em um golpe de Estado no dia 1º de abril de 64. Este ato pôs fim ao governo do presidente João Goulart, também conhecido como Jango, que havia sido de forma democrática eleito vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, também conhecido como PTB. O presidente João Goulart, após retornar de sua viagem à China, sofreu um golpe de Estado pelos militares, sendo acusado de estar se aliando ao comunismo. O primeiro militar a assumir o poder foi o general Castelo Branco, o qual promoveu diversas mudanças na Constituição de 1946. As alterações que merecem maior destaque em seu governo foram os atos institucionais. O ato institucional número 1 modificou a Constituição quanto à eleição, ou seja, as eleições passaram a ser indiretas. Além de ter conferido aos comandantes em chefe das Forças Armadas o poder de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos, excluído a apreciação judicial desses atos. Em linhas gerais, o AI-1 estabelecia uma aparência pública de democracia em relação à eleição para o presidente, mas caçava e reprimia todos os opositores do sistema militar de governo. Boa noite. Boa noite. Já o ato institucional número 2 modificou a Constituição quanto ao processo legislativo, às eleições, aos poderes do presidente da República, à organização dos três poderes. Suspendeu garantias de vitaliciedade, inamovibilidade, estabilidade e de exercício de funções por tempo certo. Excluiu da apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e atos complementares decorrentes. Estabeleceu um sistema bipartidário. O decreto também permitia ao presidente declarar estado de sítio, sem a prévia aprovação do Congresso, por até 180 dias. O aumento do número de senadores garantia ao presidente maiores poderes para implementar suas leis. Os funcionários públicos perdiam seus direitos e poderiam ser demitidos por ordem presidencial. O terceiro ato institucional dispõe sobre eleições indiretas nacionais, estaduais e municipais. Permite que senadores e deputados federais ou estaduais, com prévia licença, exerçam o cargo de prefeito de capital de estado. Excluiu da apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e atos complementares decorrentes. Boa noite. No quarto ato institucional, Castelo Branco convocou o Congresso Nacional para votação e promulgação do projeto de Constituição, que revogava definitivamente a Constituição de 1946. Esta já havia recebido tantas emendas que estava totalmente descaracterizada. Com isso, em 24 de janeiro de 1967, foi promulgada pelo Congresso Nacional a nova Constituição, a quinta do período republicano. Após o final do mandato de Castelo Branco, assume o general Costa e Silva, um dos presidentes mais autoritários da ditadura. Foi em seu governo que a Constituição de 1946 foi revogada e a Constituição de 1967 elaborada pelos militares, talvez a mais repressiva de todas as constituições, uma vez que ela desfazia boa parte dos preceitos democráticos da Constituição de 46. Por si só, muito autocrática, concentrando poderes no executivo e autorizando a extinção de partidos políticos. Ela foi suplementada por diversas emendas, decretos-leis e, mais famosamente, o ato institucional número 5. Este, além de suspender a garantia do habeas corpus para determinados crimes, dispôs sobre os poderes do presidente da República de decretar estado de sítio, nos casos previstos na Constituição Federal de 1967, intervenção federal, sem os limites constitucionais, suspensão de direitos políticos e restrição ao exercício de qualquer direito público ou privado, cassação de mandatos eletivos, recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Por fim, excluiu da apreciação judicial atos praticados de acordo com as suas normas e atos complementares decorrentes. Após muito tempo de repressão, o povo começou a se organizar em prol de uma redemocratização. O movimento que merece mais destaque é a Diretas Já. Foi um dos movimentos de maior participação popular da história do Brasil.
teve início em 1983 no governo de João Batista Figueiredo e propunha eleições diretas para o cargo de presidente da República. A campanha ganhou o apoio dos partidos PMDB e PDS e, em pouco tempo, a simpatia da população, que foi às ruas para pedir a volta das eleições diretas. Declaro promulgado o Documento da Liberdade, da Democracia e da Justiça Social do Brasil. Assim disse Ulisses Guimarães ao promulgar a Constituição de 1988. Com essa Constituição, vigente até os dias atuais, a tortura e as ações armadas contra a democracia foram consideradas como crimes inafiançáveis. Além disso, foram restabelecidas as eleições diretas para os cargos de presidente da República, governador de estado e prefeitos municipais. Essa Constituição determinou também o fim da censura. Os cidadãos se tornaram novamente livres para expressar suas ideias e sentimentos. Tomando como base tais fatos, podemos afirmar que a Constituição Cidadã, como era conhecida, pode ser considerada como um momento em que o Brasil rompeu de vez com o governo ditatorial. Estamos aqui hoje com o estudante Diego, do 4º período de História. E, Diego, você considera que as mudanças constitucionais do período da ditadura foram um regresso ou um avanço para a população brasileira? Quanto à Constituição na época da ditadura, eu acho que teve bastante regresso quanto aos direitos civis, aos direitos humanos, a própria liberdade de expressão. Vários projetos como o AI-5, o AI-3, tiveram como objetivo de reprimir opiniões de crítica ao governo, à ditadura. Porém, essas medidas em que foram incorporadas durante a ditadura fizeram com que a população tivesse um maior senso crítico sobre a sua época e o que vinha anterior à sua época, fazendo com que houvesse, no fim da ditadura, que houvesse mudanças, como o voto começou a ser direto, se abrangeu o voto para a maior população. Agora qualquer homem alfabetizado podia votar, o que não acontecia antes. Representatividade para que pessoas que não fossem da elite pudessem participar como candidatos na presidência, como candidatos municipais e tudo mais. E eu acho que é isso mesmo. Muito obrigada, boa noite. André, qual você acredita que foi o papel do povo na redemocratização? Bom, eu já era vivo naquela época e já me entendi por gente. Eu acho o seguinte, que o papel do povo ele é o papel da legitimidade, né? Ele é importante não só na redemocratização, mas também no próprio surgimento da ditadura, né? O povo legitima a ditadura, né? A maioria da população naquele momento a apoia, mesmo que não esteja nas ruas, mas ela dá uma sustentação para o regime e no final, né, já na década de 70, início da década de 80, essa legitimidade começa a se esvair, né? Então, o que a gente tem mesmo que as pessoas não estejam engajadas em derrubar o regime ou protestar contra o regime, você já tem uma perda muito grande de legitimidade. E isso é acentuado, né, no final, no início da década de 80 e particularmente em 83, 84, com a campanha pela democratização das diretas já, onde o povo realmente vai para as ruas, mas a gente tem que levar em consideração, eu me lembro muito disso, eu ainda era adolescente, pré-adolescente na época, mas, por exemplo, em Belo Horizonte, que foi uma das cidades importantes, né, nas manifestações, a gente teve, como em outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente teve os governos estaduais que já tinham sido eleitos, né, democraticamente antes, né, já tinham tido uma eleição direta para governador, se não me falha a memória, em 82, né? Tancredo era o governador de Minas, ele renunciou para disputar a presidência, o Hélio Garcia então tinha assumido o governo de Minas, e você tinha incentivo oficial, né, dos governos estaduais para que a população participasse desses atos. Eu me lembro, por exemplo, que o transporte coletivo era gratuito no dia das manifestações pela direta já. Então, quer dizer, o povo participa, o povo abraça a causa, mas ela teve uma chancela, né, do poder estabelecido, pelo menos de parte, né, da oposição que estava naquele momento nos governos estaduais e com o consentimento, obviamente,
como o Magalhães gosta de chamar a atenção, né? A população já estava naquele momento de saco cheio, né? Com o regime, com os vários ciartes do regime naquele momento, né? Principalmente do ponto de vista da economia, que já estava com o início de inflação alta, enfim, os ganhos econômicos que a gente teve na década de 70 já estavam desaparecendo. Então, tudo foi uma decorrência da perda de legitimidade. E aí, obviamente, né, a legitimidade é sempre novo. O povo realmente tem um papel importantíssimo nisso aí, porque ele deixa de apoiar o regime. Né? Essa é a percepção que eu tinha na época, a percepção que eu tenho hoje, fazendo a leitura daquele tempo. Né? Quer dizer, simplesmente o regime perde sustentação no seio da sociedade. Qual o papel que você acha que a mídia teve da ditadura? Olha, é complicado porque, na verdade, a mídia, a grande mídia, ela era toda censurada. Né? Então, o que as pessoas, as informações elas tinham que ser passadas, tinham cifradas por aquelas pessoas que tinham postura crítica em relação à mídia. Agora, a gente também tem que levar em consideração, quando a gente fala da ditadura, que a ditadura não é um momento, uma fase única. Ela tem momentos de maior recrudescimento e momentos de maior flexibilidade, de maior transigência. Né? Então, quando você pega o início da década de 70, por exemplo, o governo Médici, realmente não tinha espaço nenhum para dissidência, não tinha espaço nenhum para a imprensa. Então, não é que a imprensa foi conivente. As pessoas que não concordavam ou que não aceitavam o regime, elas estavam sendo presas, estavam sendo extraditadas, enviadas para fora do Brasil, fugidas, né? Então você não tinha muita opção. Agora, um pouco de criatividade, não só a imprensa, mas todo o setor cultural, ele conseguia fazer críticas na música, né? Na literatura, e até na imprensa, não na grande imprensa, mas pequenos folhetos, pequenos folhetins que existiam, que circulavam, né? O Pasquim, por exemplo. Então você tinha a possibilidade de fazer críticas, mas não no mainstream, não na mídia, na grande mídia. Era muito censurado, era muito limitado, né, a possibilidade. A mídia acaba sendo conivente, mas é a mídia que foi comprada, a mídia que foi realmente colocada pelo regime.